Só a intenção é que o vídeo não fique longo, mas o assunto é importante. Se é um assunto importante, é bom gastar tempo com isso, né? Nessa feita, eu gostaria de trazer aqui a lume um assunto que parece um tanto quanto esquecido pela sociedade. E é importante que meus filhos, meus amigos, as pessoas que acompanham esse canal, hoje nós temos, graças a Deus, 407 inscritos. O canal não é monetizado, não pretendo isso, né? Porque a intenção aqui é apenas divulgar, compartilhar as coisas boas da minha vida. E uma das coisas boas da minha vida é conhecer Jesus. Foi conhecer Jesus, é viver com Jesus. E outra coisa boa foi que eu não recebi o bacharel da minha igreja sede, né? Fiz seminário lá, não recebi. Mas sou formado, graças a Deus, né? Em teologia, sou bacharel em teologia, no seminário presbiteriano, seminário assembleano, né? Seminários e faculdades teológicas, né? Depois eu falo sobre isso aqui. Mas brincadeira à parte, é que tenho dedicado a minha vida ao estudo da palavra para ajudar aqueles que estão em minha volta, né? Tentar fazer do nosso ambiente e do nosso mundo um mundo melhor por meio da palavra de Deus. E eu quero trazer aqui um assunto que eu vou tentar sintetizá-lo, ah, até porque você tem como, né, conferi-lo por meio hoje das redes sociais, né, com maior desenvoltura e rapidez. O assunto é incesto. Por que que esse assunto é importante? Em primeiríssimo lugar, ele é importante porque ele está esquecido, né? Ninguém fala sobre incesto. Alguém já viu um estudo sobre incesto? Alguém já viu aí alguém pregando sobre incesto? Uma escola bíblica dominical que fala sobre incesto? Não. Eu vivo hoje em uma cidade que existe um costume entre familiares, né, de se casarem, de terem relações e formarem família entre famílias. Então, eu percebi e percebo que o assunto, por ele estar um tanto quanto esquecido, e não é um assunto que dá visibilidade e que atrai as pessoas, né, e que dá monetização e etc., como também não abre portas para ninguém pregar por aí, né? Então, quanto mais esse pecado ele estiver esquecido, melhor será para Satanás atuar, né? Porque aí as pessoas vão fazendo, umas vão fazendo por consciência, outras vão fazendo por não serem instruídas. Estou aqui do lado da minha amada esposa, se ela quiser me ajudar aí no assunto, viu? Eu não esquecer alguma coisa. Mas o ponto de vista é esse. São assuntos esquecidos que, quando vierem à tona, vai ser tarde demais, né? Então, incesto. O que é um incesto? Incesto é o fato de pessoas do mesmo sangue, da mesma estirpe, da mesma origem, da mesma família, se relacionarem sexualmente e até manterem família, né? Isso é condenado. Como é que Deus vê isso, né? Então, é interessante você dar um Google para você entender que pessoas que praticam sexo entre família, né, que cometem incesto, cientificamente há uma probabilidade muito grande, isso é a ciência que diz, né, de que os filhos venham nascer deficientes, né, venham contrair algum tipo de doença. Isso para mim é altamente espiritual. Isso para mim é um dado muito, muito importante, entendeu? Há uma probabilidade. São estudos que dizem isso. Não estou aqui asseverando nada, né? Só dizendo aquilo que está à disposição de qualquer pessoa na internet. Você pode pesquisar em livros, né? Porque eu falo internet porque hoje os livros
estão na internet, enfim. Existe muita coisa boa para se estudar na internet, né? Como estudar, como pesquisar. Então, cientificamente, é o que diz, né? Estudiosos da área. Outra coisa bastante interessante sobre o incesto é que em algumas regiões do nosso país e algumas etnias, né, como indígenas, por exemplo, como algumas etnias, como os ciganos, não na sua totalidade, não em todos os segmentos, eles praticam o incesto. E isso está se estendendo para a sociedade. E aí vamos lá, está se estendendo para a igreja, porque a igreja é formada de pessoas, obviamente, da sociedade, né? Vez ou outra alguém de alguma etnia. Mas é isso. Então, são pessoas que praticam o incesto. Como é que Deus vê o incesto? O incesto é uma abominação, porque trata-se de pessoas relacionando-se com seu próprio sangue, né? A gente vê isso na Bíblia Sagrada, Deus condenando. Mas por que que no Velho Testamento não há uma rigidez da parte de Deus com relação a essas coisas? Com relação à ira de Deus manifestada em relação ao incesto? Por, Pois é, a Bíblia mostra Deus inquieto, mostra Deus alertando, mostra Deus se indignando contra isso, mas nós temos que entender o seguinte: desde que o pecado entrou no mundo, ele deu legalidade a muita coisa ruim. E dentre muitas coisas ruins, veio o incesto, né? Deus, nós sabemos que ele trabalha de maneira gradativa, ajustando, não diria ajustando, mas respeitando o livre-arbítrio dos seres humanos. É importante entender nessa questão o livre-arbítrio, porque calvinistas dizem o seguinte: tudo é decretado por Deus, né? Então, nós deveríamos aceitar o fato de que o incesto é algo legal, porque foi do próprio Deus que decretou isso. Isso seria uma aberração para nós, né? Que a gente sabe que Deus ele não compactua com esse tipo de nojeira, né? Com esses atos nojentos. Então, o incesto, sim, é um pecado repudiado por Deus, que veementemente o Senhor vai mostrar isso na nova aliança, né? Ele vai impactar esse pecado, confrontar esse pecado de maneira mais veemente e forte, né? Biblicamente. E aí, lá na antiga aliança, já na antiga aliança, Deus faz alerta, Deus manda mandamentos para Moisés, estabelece mandamentos rigorosíssimos, né? Aí você pode achar que eu estou me contradizendo, mas não. Eu estou falando quando eu falo que o Senhor não se manifestou contra o incesto diretamente, de maneira bem veemente, antes da lei de Moisés. Mas eu disse, deixei bem claro, volto a dizer, que Deus sempre se indignou com isso, mas ele trabalha de maneira gradativa. Então, quando chegamos em Moisés, o Senhor manifesta a sua indignação contra isso, dando ordens, por exemplo, contra o incesto. Nós vamos encontrar isso em Levíticos, capítulo 18, versículo 6, capítulo 20, versículo 17 de Levíticos, Deuteronômio 27 e 22, são alertas contra o incesto. Leis que foram dadas a Moisés por conta do incesto. Só que homens de Deus praticaram incestos. E por conta disso, existem até supostos líderes religiosos que cometem o incesto usando textos isolados da Bíblia ou mal interpretados. E aí nós vamos ver, por exemplo, em Gênesis 19, versículo de número 30 ao 38, né, a Bíblia mostrando o incesto de Ló. Eu quero ler aqui e fazer uma síntese para o vídeo ficar dinâmico, rápido. O incesto é enfaticamente denunciado em muitas passagens bíblicas, como falei para vocês, de fato.
O Senhor declara: maldito, veja isso aí, maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filha do seu pai, ou filha da sua mãe. Contudo, aí agora vem a problemática. Ló, que é um servo de Deus, né, sobrinho de Abraão, ele cometeu incesto com as suas duas filhas. E aí qual é o resultado desse incesto? É que nascem duas nações que se tornam inimigas de Israel, Moabe e Amon, né? Nós vamos já ver a razão disso aqui. Agora, vamos lá. Por que esse servo de Deus, né, ele pecou? Lembrando que nessa era não havia a lei de Moisés aqui, tá certo? Mas já era condenado a questão do incesto, né? Já era condenado isso. Porém, nós vamos ver o seguinte, que Deus não poupou nenhum pecado do seu povo. Pelo contrário, essa história poderia não estar na Bíblia Sagrada. Deus poderia esconder, né, o pecadinho desse rapaz aqui, para que a Bíblia fosse aquele livro de pessoas perfeitas, né? Nós vemos aqui um servo de Deus pecando. E a Bíblia radicalmente faz questão de mostrar o pecado desse homem e mostrar que o incesto é algo condenado por Deus. Vamos para a Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo de número 19, para você ver como é que acontece esse incesto e por que como se deu o incesto de Ló, e, enfim. Ló partiu da cidade de Zoar com as suas duas filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e as suas filhas ficaram morando numa caverna. E um dia a filha mais velha disse a mais nova: O nosso pai, o nosso pai já é velho e não há homens para nas redondezas para possuirmos conforme o costume de toda a terra e da descendência. Vamos dar vinho ao nosso pai e vamos deitar com ele para preservar a linhagem. Versículo 33. Naquela noite elas deram vinho ao pai e o pai, sem perceber, Ló, sem perceber, deitou com elas, teve relações com elas, né? Estou simplificando aqui, e assim sucessivamente. Aí a outra filha, mais uma vez, deu vinho ao pai, e o pai, sem perceber, a Bíblia diz aqui, sem perceber, porque estava embriagado, teve de novo relações com a sua filha, e daí surgiram essas duas descendências. Eu quero ler aqui um comentário importante do livro Enigmas e Contradições, que diz assim: não há dúvida alguma que Ló pecou de diversas maneiras, para não dizer nada quanto à violação das leis de incesto, mais tarde que foi dado por Moisés, né, aos filhos de Israel. Ló embebedou-se, pecou com suas filhas. Agora, é isso aqui que me chama a atenção, a alma reta de Ló tinha sido perturbada com os muitos pecados por sua longa permanência junto com o povo de Sodoma. Isso aqui me chamou a atenção pesado. Faz sentido. Ló estava com a mente perturbada, porque ele estava vivendo no meio de um povo perturbado, né? Ele saiu de perto de Abraão, foi morar em Sodoma, e lá todo tipo de pecado era normal, e ele é infectado, né, com os vários pecados daquela nação. E acabou que ele cometeu os mesmos pecados que aquele povo cometia com as suas próprias filhas, embora o texto diz que ele não percebeu porque ele estava embriagado. Mas aí onde fica a lição? E aí a nossa aplicação? Primeiro, incesto é pecado. Tanto na velha aliança como na nova aliança, Deus deixa bem claro sobre isso. Eu vou voltar a falar sobre incesto em outro vídeo, mas eu gostaria de enfatizar: incesto sim é pecado. Relacionamento entre família é pecado e é condenado por Deus. Tá certo? Que isso não seja
um ato normal, né? Que isso não caia no esquecimento, porque senão nós haveremos de ver um pai, imagine comigo, que criou os seus filhos com amor, com carinho, e de repente o filho ou a filha chega para o pai e fala assim: pai, estou apaixonado pelo meu irmão, Joãozinho, quero casar com ele. E o pai tem que aceitar uma coisa dessa, e amanhã isso virar uma lei se os pais se oporem. Então, antes de tudo, melhor a gente começar a ter cuidado com essas coisas, porque Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Lembre que Jó habitou com um povo pervertido, e o pecado do povo pervertido alcançou a vida de Ló, de maneira que as filhas de Ló, né, pecaram, induziram o pai ao pecado do incesto. Deus tem misericórdia de todos nós, dessa nação. Amém? Glória a Deus.